tudo bem? No Alesp Conecta de hoje, nós vamos falar sobre as doenças cardiovasculares e o risco aí para o coronavírus, né? Para quem contrair a doença, para quem pegar o Covid-19, o risco é maior para quem tem doenças cardiovasculares. Sobre esse assunto, eu vou conversar com o Dr. Marcelo Sobral, que é cirurgião cardiovascular. Seja muito bem-vindo, doutor. Tudo bem, Luciano? É um prazer todo meu novamente estar falando com você e com vocês que estão assistindo a gente. Doutor, fala um pouco para a gente, quer dizer, lógico que não tem. Pegar o coronavírus, todo mundo tem chance igual, né? Mas se a pessoa que tem problema cardiovascular, ela pega o coronavírus, o risco dela é um pouco maior, por quê? Quais são as condições que levam a esse risco elevado? Então, você falou muito bem que, na verdade, quem tem fator de risco, e no caso aqui que a gente vai falar de problemas cardiovasculares, não é que tem maior risco de contrair o vírus. O risco é o mesmo. Todo mundo está exposto à mesma condição de pegar o vírus. Só que um paciente ou uma pessoa que tenha doença cardiovascular, se for obesa, se for hipertensa, se tiver diabetes mellitus, por exemplo, essa pessoa ela já tem um status, ela já é um pouco desequilibrada por natureza, um desequilíbrio do sistema imunológico e inflamatório. Então, uma pessoa que tem algum tipo de alteração cardíaca, no caso, vamos falar mais disso, ela vai ter um componente inflamatório um pouquinho mais acelerado, um processo imunológico um pouquinho mais rebaixado, e por isso que a doença, o coronavírus, quando atinge essas pessoas, acaba que potencializa a doença. Por isso que nas estatísticas que a gente acompanha, o coronavírus ele tem uma mortalidade bem maior, bem superior às pessoas mais jovens e pessoas saudáveis. E sem contar também que a idade é um outro fator de risco importante. As complicações cardíacas, a gente está ali, o coronavírus atinge o pulmão, que está ali pertinho do coração, então qualquer complicação cardíaca ali está intimamente ligado ali àquela região ali, né, que o coronavírus age, né? E ele também age em cima dos músculos, não é isso, doutor? Me corrija se eu estiver errado. Então, na verdade, apesar do coração estar perto do pulmão, né, também o fígado estaria perto. Então, na verdade, não é nem tanto a proximidade, né? Na verdade, o pulmão ele é o mais acometido porque é um vírus eminentemente respiratório, né? Que usa uma enzima conversora de angiotensina, é um nome um pouco complicado, mas depois eu vou explicar o porquê. Eu acho que até eu falei com você na vez passada em relação a isso, em relação aos pacientes hipertensos. Então, esse vírus ele tem uma predileção pelo pulmão, né? Por isso que acaba cometendo mais esse órgão. E esse, em específico, esse vírus, ele tem uma propensão muito grande de fazer uma inflamação. Ele é bastante inflamatório. Isso, evidentemente, vai depender de indivíduo para indivíduo. Mas ele, como ele tem uma preferência pelo pulmão, e quando ele se instaura no pulmão, ele cria uma inflamação muito grande, esse pulmão um pouquinho inflama bastante, né, às vezes, assim, principalmente nos pacientes mais complicados, ele acaba levando uma repercussão para o pulmão indiretamente, porque acaba fazendo como se houvesse uma barreira à saída do sangue do pulmão. Então, o coração já tem um sofrimento a partir desse ponto. Agora, em relação ao músculo, ele divide em termos de equilíbrio com outros órgãos, por exemplo, com o rim, com o fígado. Ele não é o ator principal, não é o ator principal, apesar de os pacientes que contraem o COVID acabam tendo bastante dor corporal, mas isso é um processo sistêmico inflamatório. Como que a pessoa. Lógico, também é um risco do coração, a pessoa tem problema no coração ali e tal, né? A pessoa deve evitar, porque é um fator de risco aí para a Covid-19, né, doutor? Exato. Um detalhe prático que é bom a gente frisar aqui é que existe um medo instaurado onde
exatamente esse lado da moeda que a gente fala, que o paciente cardiopata ele tem que tomar mais cuidado, ele tem que se precaver, ele tem que buscar um isolamento social um pouquinho mais rigoroso. Também tem um outro lado, porque se ele se isola demais, em algumas alterações que possam vir a ocorrer no coração ou na parte sistêmica dele, ele evita de ir no hospital. Então, o que acontece é que às vezes o paciente até falecendo em casa, paciente com problemas em casa, com arritmia em casa, que ficam com medo de ir ao hospital por conta por conta de ter medo de contrair o coronavírus. Mas isso é uma situação que a gente sempre tem que frisar. Essa é uma das condições que a gente frisa sempre. Paciente cardiopata, paciente diabético descompensado, paciente com insuficiência cardíaca que compensa, descompensa, aquelas, às vezes refratária à medicação. Qualquer problema, qualquer alteração que tenha na saúde, que fuja do seu normal, tem que ir ao pronto-socorro. Né? Não, o fato de dessa pessoa contrair uma eventual infecção por coronavírus, o risco é menor do que uma complicação da parte cardiológica dele. Então, uma dica prática é alguma descompensação, algum problema no coração, algum problema sistêmico de pressão, falta de ar, tontura, tem que ir ao hospital. Isso aí não tem nem condições de ficar em casa, porque o medo às vezes pode prejudicar muito a pessoa. O que muda? Né? O senhor falou dos hospitais, muitos hospitais estão aí dando total prioridade, ou grande prioridade, ao tratamento da Covid, né? Então, a telemedicina pode ajudar nesse momento? O paciente que é cardiopata, ele deve estar sempre em contato ali com o médico. Vocês, médicos, vocês estão entrando, estão mais flexíveis em relação a isso? O que pode ser feito aí até... O senhor falou aí que sentiu mal tem que ir para o hospital, né? Não tem jeito e tal. Mas é possível um acompanhamento mais de perto nesse momento de pandemia com vocês, através de procedimentos aí chamados aí de telemedicina ou de uma conversa mais próxima com o seu médico, o seu especialista? Exato, Luciano, bem lembrado, eu acho que o caminho é exatamente esse, né? Eu acho que é o caminho que vai seguir depois da pandemia, a telemedicina. Antes da pandemia, vale salientar que já havia um movimento para a telemedicina, né? Porque nem por tão conta da pandemia, mas como distância. Às vezes tem locais no Brasil é, que não tem condição. Então, já o Einstein, alguns hospitais, o Sírio, aí já tinham um protocolo de telemedicina para passar conduta de UTI, para exame telediagnóstico, para exame de raio-x, ultrassom, eletro, onde o médico ficaria numa sala, né, num centro, e laudaria ou daria conduta. Isso já vinha tendo, mas com algumas resistências em relação ao atendimento local. Isso, na verdade, seriam as pessoas com um pouco de receio de perder espaço. Agora, com a pandemia, meio que escancarou essa condição, né? Por exemplo, os meus pacientes, eu tenho contato direto com eles, no WhatsApp, deixo o telefone da clínica, a gente vem se falando. Eu acho que a conduta é essa, e eu acho que tem que ser essa para todos os profissionais que lidam com saúde, né? E a tendência é que existe também, alguns hospitais estão segregados, uma parte para o Covid e outra parte para pacientes com outro tipo de patologia. Agora, o que acontece muito é que existem pessoas que vão com pronto-socorro, por exemplo, ou vão para uma estrutura mais complexa, com sinais e sintomas, às vezes, muito inespecíficos ou com doenças muito fáceis de tratar, às vezes ficando um pouco em casa ou passando no posto de saúde. Então, essa conscientização que deveria haver mais em relação às pessoas a só procurarem o hospital, principalmente nessa época de pandemia,
quando tiver algum problema um pouco mais grave. Agora, você vai me perguntar, mas como é que a pessoa vai saber que é um problema grave? Bom, grave, todo mundo já sabe que a pessoa ela fica numa condição muito incompatível com o que ela vinha apresentando. Agora, por exemplo, está com um pouco de dor de cabeça, iniciou uma febre, né? Está com um pouco de cansaço, está com uma tosse, principalmente nesse momento hoje, e é sabido que o Covid ele tem uma evolução onde 80% às vezes tem sinais e sintomas leves ou às vezes são assintomáticos. E não apenas, mas 20% tem algum grau um grau assim moderado, um grau mais importante da doença, e apenas 5% que vai necessitar uma terapia intensiva. E desses 5%, em torno de uns 3% evoluem a óbito numa faixa etária mais jovem e mais saudáveis, e em torno de 6 a 8% de pacientes que têm que estejam no grupo de risco ou uma idade bastante avançada. Então, qualquer sinal que pareça ou que leve a entender que possa ser o coronavírus, o mais prudente, se a pessoa não estiver tão assustada, porque o medo de morrer às vezes impede a pessoa, e é uma situação natural, todo mundo é assim. Quando ela pega com um monte de notícias sendo divulgada, a pessoa, no primeiro momento, ela vai para o hospital e pode contaminar outras pessoas ali que estão, não por conta do Covid, mas por conta de outras doenças. Então, se a gente conseguisse equacionar um pouco isso, eu poderia resolver um pouco melhor esse fluxo da saúde, né? É uma das causas de maior morte aí no país, são as doenças cardiovasculares. Muitas vezes são silenciosas, quando se manifestam aí já é tarde para muita gente. A hipertensão é um mal comum, eu mesmo sou hipertenso, tomo remédios diários para hipertensão. Eu sei o quanto que doenças cardiovasculares podem atrapalhar a nossa vida, vamos dizer assim. Eu queria que o senhor desse um panorama aí da situação hoje no Brasil, né, e o que pode ser feito aí pela população para evitar esse tipo de doença. Então, na verdade, você falou bem, né? A hipertensão, ela é uma doença extremamente prevalente. Ela basicamente acomete uma a cada 4 pessoas, numa idade de 40 para cima, né? Sendo que acima de 65 anos, 70 anos, quase mais de 70% das pessoas apresentam algum grau de hipertensão. Agora, e lembrando que hipertensão é quando a pressão está acima de 14/9, né? Mas não na primeira medida, e sim em 3 medidas em dias diferentes, né? Porque isso acontece muito, a pessoa está um pouco nervosa, mede a pressão, dá 15/10, ela não é taxada de hipertensa. Ela precisa pelo menos ter 3 medidas em horários e dias diferentes. E também confirmar com um exame chamado MAPA, que é a monitorização ambulatorial da pressão arterial. Com isso, vai definir se a pessoa é hipertensa ou não. Só nesse passo, na verdade, menos de 50% tem diagnóstico. Tem estudos que falam até 70% não sabem que são hipertensos. E outro dado que também chama atenção, dos que sabem que são hipertensos, apenas 16 a 18% tomam remédio regular, né? Entenda-se remédio regular todos os dias, porque a grande maioria que sabe que é hipertenso e são medicadas não tomam remédio, porque você sabe, às vezes até mais que eu, por ser do hipertenso, que a hipertensão não é sempre que ela tem sintoma. Aliás, na minoria dos dias que a pressão arterial leva algum sintoma para a pessoa. Então, a pessoa ela toma 1, 2 remédios e para de tomar. E a hipertensão é um dos problemas mais crônicos, né, que a gente tem no sistema cardiovascular. E o outro problema crônico e bastante incidente e prevalente
são as doenças das coronárias, né? Que leva ao infarto, onde a maioria das pessoas entendem quando a gente fala infarto, mas na verdade é uma doença de gordura, à base de acúmulo de gordura dentro das coronárias, que com o tempo vai obstruindo e pode levar ou não ao infarto, ou até para eventos fatais. Esse tipo de doença, que é a insuficiência coronariana, ela tem fatores de risco, como diabetes, hipertensão, uma alimentação inadequada, sedentarismo, estresse, depressão, né? Então, a gente, como basicamente é isso, né? São duas doenças bastante prevalentes, que elas estão no nosso dia a dia, e inevitavelmente a gente vai ter contato com elas, mesmo se cuidando muito, né? Porque conforme a idade vai chegando e os mais idosos, eles sempre têm uma dessas duas ou vão ter as duas. Vamos ter as duas. Nesse sentido, doutor, exercícios físicos diários, mesmo que, né, não precisa ficar lá 2 horas, 3 horas, né, praticando aí uma meia hora, uns 40 minutos por dia, exercícios físicos são muito importantes, não é isso? Então, Luciano, isso é muito importante. Eu gosto sempre de falar em termos práticos, porque uma das dificuldades que eu encontro no ambulatório ou na conversa com os pacientes é que, assim, não tenho tempo para fazer exercício. Isso, em 10 perguntas, 11 vem essa resposta, porque, não tenho tempo de fazer exercício, né? E baseando numa diretriz de medicina esportiva americana, já tem um tempo, deve ter uns 10 anos. Eles preconizam o quê? 30 minutos de exercício diários durante os 5 dias da semana. Isso trará ao paciente uma melhora a médio e longo prazo dos fatores de risco e melhora cardiovascular. Agora você vai me perguntar, mas eu não tenho meia hora por dia. E esse estudo ainda contempla que você pode, acumulativo, você pode fazer 10 minutos de manhã, 10 minutos na hora do almoço e 10 minutos depois. Aí você há de concordar comigo que 10 minutos, um exercício moderado, entenda-se, exercício moderado, como quando a pessoa fica um pouco ofegante, né? E até eu brinco com os pacientes ou com as pessoas que eu acabo conversando, que passear no shopping não resolve, ou passear ou andar no parque, não resolve quando a gente fala em termos terapêuticos, em termos preventivos. Evidente que você caminhar, conversar, tem uma melhora circulatória, uma melhora aeróbia, existe uma melhora social, de sociabilidade, mas assim, a níveis terapêuticos e a nível de melhora dos fatores de risco, meia hora por dia pode ser acumulativo, dividir isso aí durante o dia. E durante esses 30 minutos, a pessoa tem porque, na verdade, a gente tem que trabalhar com 75% da nossa frequência cardíaca máxima. Só que quase todo mundo não anda com aquele frequencímetro. Então, para a gente saber que a gente está numa frequência dessa, o ideal é que a gente fique um pouco ofegante. Dê para falar, mas um pouco ofegante. Doutor, o que muda no cenário, né, das cardiopatias, dos problemas do coração, das hipertensões no Brasil com o advento da Covid-19? As pessoas estão morrendo mais, só falou de morte em casa e tal. O que vocês, médicos, estão percebendo aí nesses 3, 4 meses aí de isolamento social em relação a essas doenças? Elas estão aumentando, diminuindo? Tem gente morrendo mais ou não? Qual que é a percepção de vocês? Não, aparentemente, aqui no Brasil, não existe um aumento de óbitos. Mas, por exemplo, eu andei estudando a nível fora do Brasil, né, nos Estados Unidos, eles relatam que em grandes centros teve uma procura menor de infartados no pronto-socorro. É um fato interessante, mas aí eu li até o final, eles justificam que, como
as pessoas estão em isolamento, elas não pegam trânsito, elas acabam não ficando tão estressadas, mas em compensação, eu acho que daqui para frente, né, que esse trabalho foi um pouco lá atrás. Daqui para frente as pessoas acho que vão adquirir um pouco de depressão, né, obesidade, podem ficar um pouco hipertensas em relação associado a essa depressão, ansiedade que vai tendo, porque esse isolamento ele tira a sociabilidade, ele tira aquele prazer adicional de você socializar, né? Às vezes num restaurante, num bar, num cinema, caminhar no parque, mas no primeiro momento houve uma redução de número de infartados e levaram essa condição à diminuição da poluição e a diminuição do estresse do dia a dia, né? Aquela bater meta, como muita gente ficou home office, então houve esses números declarados. Agora vamos esperar mais para frente, né? Porque esse processo ele tá continuado e eu, na minha concepção e na minha sensibilidade, eu acho que as pessoas já estão meio saco cheio, né? Que é a palavra mais vulgar que caracteriza melhor isso. Quanto que a obesidade pode atrapalhar todo esse processo aí de doenças do coração? Então, a obesidade é uma doença bastante importante, né? Principalmente quando está associada à síndrome metabólica. Ela é um fator de risco para diabetes, ela é um fator de risco para infarto. Ela é uma doença eminentemente já inflamatória, porque a gente costuma falar que a obesidade é como um estado da pessoa, mas não, a obesidade é considerada uma doença. Já sou eu que estou falando, mas há muitos anos já é considerada. E o coronavírus em contato com uma obesidade, principalmente aquela obesidade mais importante, né, grau 2, grau 3, ela é um fator de risco bem importante, porque ela, além da obesidade trazer uma inflamação maior, o vírus, por natureza, como a gente conversou, ele tem uma característica bastante inflamatória. Então, acaba potencializando as consequências do vírus e a pessoa acaba tendo uma mortalidade maior. Depressão. Muita gente está deprimida nessa época de quarentena, está em casa, não aguenta mais ficar em casa, igual o senhor falou, né? E a depressão também atrapalha, né, a doença do coração. Nossa, a depressão funciona que nem o ovo e a galinha, né? Já tem vários estudos já em relação a pacientes infartados, né? Assim, existe uma relação assim, a pessoa é depressiva e infarta, e também tem o infartado que acaba ficando depressivo. Aí o infartado fica depressivo e acaba não tomando medicação e complica. O depressivo, ele não toma medicação e infarta. Então, existem duas condições que a depressão está envolvida diretamente, né? A depressão eu caracterizo como a doença desse século e do outro, e cada vez vai ficar pior, né? Hoje, eu imagino que metade das pessoas tem algum grau de depressão. Se não for uma depressão muito, como é que eu posso falar? Muito pronunciada, essa depressão ela vai trazer um problema muito sério em relação à qualidade de vida. Porque tem pessoas que acham que estão bem e tal, mas elas estão um pouquinho tristes. Então, existe uma depressão subclínica, que é chamada. E pode ter certeza que mais de 50% das pessoas têm esse tipo de quadro clínico e esse tipo de doença. E eu fui atrás para saber por que a gente acaba ficando estressado ou deprimido, né? Porque, na verdade, a depressão e o estresse, na verdade, é uma desadaptação do ser humano. O ser humano ele acaba ficando desadaptado ao meio que ele vive. Aí você vai falar, como assim? Na verdade, todos os meios de comunicação, todos os meios que a gente imagina, está extremamente evoluído.
Só que o ser humano, ele não acompanha essa evolução, né? Nós, provavelmente, temos as mesmas reações, o mesmo metabolismo daquele homem das cavernas. O que pode ter mudado na gente? Algumas adaptações ao nosso meio físico, né? A temperatura, a umidade, etc. Mas, assim, a tecnologias, a metas, a faturamento, a falência, isso é muito difícil, né? Isso, às vezes, as pessoas não se adaptam e cada vez mais vão se adaptar menos. Então, eu acho que esse status e essa doença chamada depressão, ela vai continuar evoluindo até que ocorra uma falência, assim, vamos dizer assim, de conceitos que falam, ó, a gente pode ir até esse ponto, desse ponto a gente não consegue mais, porque senão todo mundo vai adoecer. Essa é uma concepção que eu tenho já faz um tempo, porque pensando bem, a depressão ela funciona como uma grande doença. Ela pode mimetizar vários tipos de doença. Ela pode gerar um estado que parece que a pessoa está infartando, ela pode gerar um estado que a pessoa parece que está tendo uma úlcera forte no estômago, esse contexto ansiedade e depressão. Então, eu acho que a gente teria que pensar um pouco mais isso a médio e longo prazo. Estamos quase terminando o programa. Eu queria que você falasse rapidinho, assim, 30 segundinhos, qual que é o que vai acontecer aí no futuro aí em relação às doenças do coração? Elas vão aumentar, vão diminuir? A gente vai ter tratamentos melhores aí para o coração nos próximos anos? Eu acho que sim, eu acho que a ciência está aí agindo, né? Mas eu acho que nesse momento agora vai ter uma parada em relação ao tratamento do coração e o pessoal tá mais focado na cura e na vacina do Covid. Mas eu acho que a nossa melhora de todos os tipos de doença vai a partir da conscientização e o segmento de terapias propostas. Esse é o primeiro passo que a gente tem que dar. Tá certo, gostaria de agradecer a presença do Dr. Marcelo Sobral, que é cirurgião cardiovascular. Doutor, muito obrigado pela presença aqui no programa. Luciano, um abraço, obrigado e boa sorte para todo mundo aí. Boa Pra sorte para gente. nós. Bem, e o Alesp Conecta de hoje termina por aqui. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da Rede Alesp no nosso canal no YouTube. É só digitar Rede Alesp. Nós voltamos no próximo programa, discutindo um outro assunto de relevância para a sociedade. Obrigado pela audiência. Tchau.